87. Estamos de volta aqui no Jornalismo da 87. Bom dia, são 11h14 e agora a gente tem um bate-papo muito especial com o Dr. Alexander Bez, ele que mais uma vez volta a participar com a gente aqui no Jornal da 87. Hoje a gente vai falar um assunto muito importante, né? E um assunto que foi muito veiculado na mídia durante esses últimos dias, que foi o caso da atriz, a Clara Castanho, que foi muito exposta na mídia, naquele caso de estupro. Teve a garotinha de 11 anos também, primeiro teve o aborto negado por uma juíza, enfim. A gente vai falar sobre esses casos com o Dr. Alexander Bez, ele que é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, especialista em saúde mental e atua na profissão há mais de 20 anos. Você que está acompanhando a gente, quer saber um pouquinho mais sobre o Dr. Alexander Bez, pode acessar o Instagram dele aí, que é Alexander Bez com Z, tá? Oficial, tá certo? E começar a seguir no Instagram aí também. Doutor, bom dia, um prazer estar falando com o senhor mais uma vez aqui no Jornal 87. Bom dia, Kleber, um abraço a você, todo o pessoal da produção do Jornal 87, toda a rádio tem pessoas que aqui nos escutam, mas isso pode ser você mesmo. Tá certo. Obrigado. Então, vou te chamar de você. Por favor. O que a gente pode falar sobre esses últimos casos aí que foram bastante veiculados na mídia, começando com o da garotinha de 11 anos, que infelizmente foi violentada, teve a permissão de aborto legal negada inicialmente e conseguiu aí nesses últimos dias realizar o aborto. Esse caso, principalmente com a criança, mexe muito no psicológico, né, doutor? Não tenha sombra de dúvida nenhuma, né, Kleber? Um estupro, não tem nada pior para uma mulher, especialmente para uma criança, que é mulher, mas é uma criança, ser estuprada. Porque, vejam, o aparelho sexual, né? O aparelho, não só o aparelho sexual que eu digo, a parte genital da menina, mas também o aparelho psicossexual. Então, é uma menina que devia estar brincando aí com as suas amiguinhas, né? Devia estar indo em festinha, estudando, ou mesmo se ela gostar, brincar de boneca. Quer dizer, fazer as coisas que uma criança, né, a menina faz. Ir no shopping com as suas amigas, ir no cinema, e não realmente estar aí esperando um filho produto de um crime. Veja, o estupro é um crime. Não existe nenhum crime para uma mulher maior do que um estupro, né? Na minha opinião, veja, eu acho que as leis para um estuprador, no mínimo, deveria ser prisão perpétua, né? Com certeza. Independente de quem tenha sido esse perpetrador, né? Esse monstro urbano. Agora, essa menina, ela não tinha a mínima condição de ser mãe, né? Então, o aborto realmente é a única opção que tem. Agora, quando você tem uma menina dessa e ela tem um filho, automaticamente, ao negar um aborto numa situação dessa, você vai ali colocar naquela menina, você vai projetar na sono de estresse pós-traumático, e cada vez que ela olhar para o filho ou a filha, ela sempre vai no inconsciente, na sua esfera, né, inconsciente, ela vai lembrar daquela ação traumática, fazendo com que ela realmente seja uma pessoa com muitos transtornos mentais, com muitos transtornos sexuais. Ela pode, inclusive, desenvolver aversões à própria sexualidade dela, né? Uhum. Desde uma frigidez imensa até um vaginismo, que é a contração ali do seu órgão sexual no futuro. Então, veja o que um não aborto pode fazer. Então, eu acho que a gente está no mundo do século XXI, onde certas hipocrisias sociais não podem ser mais adotadas, menos reverenciadas, seja para o legal ou para alguma instituição religiosa. O aborto é uma questão da vítima, é só ela que pode decidir o que ela vai ou não fazer. E no caso de uma criança, a conduta é uma só, é realmente fazer esse aborto. Não dá para uma menina dessa ter mãe, até porque a gente não pode esquecer o seguinte, o Kleber, e a todos os nossos ouvintes aqui que não estão nos escutando, vítima, né, não é mãe e não é mulher. Sim. E o estuprador não é pai e muito menos homem. Aliás, nenhum estuprador é homem. É um criminoso. Sim, é um criminoso e é um criminoso com sérios problemas sexuais.
porque ele tem o prazer, na realidade, de machucar a pessoa, ele tem o prazer, na realidade, de ferir a pessoa. E veja, Kleber, todo estupro ou toda violência à mulher sempre tem uma conotação sexual pejorativa, humilhante, degradadora, e além de ser realmente totalmente intencional. O estupro, ele é intencional, e o estupro, ele nunca é isolado. Um estuprador sempre vai ser um estuprador, porque o único jeito de ele obter a gratificação sexual dele é através do estupro. Seja uma criança de 13 anos, como supostamente foi o autor desse crime, ou seja um adulto. Pois é, e nesse caso, por muito tempo, né, ou se não pela vida inteira, passar por um atendimento psicológico, né, porque começou já cedo tendo esse problema na vida, né, doutor? Sim, ela começa a vida sexual de uma maneira negativa, ela descobre o mundo da sexualidade da pior maneira que existe. Veja, Kleber, os estudos, né, americanos em relação ao estupro, eles mostram que o tempo médio de recuperação em trabalho psicoterápico, quer dizer, numa terapia, é de 1 a 2 décadas. Então, veja, para algumas pessoas, para algumas meninas, para algumas mulheres, isso vai de mulher para mulher, isso que eu te dei é a média. Mas para algumas mulheres, esse tempo, ele pode ser um tempo eterno. Então, na realidade, veja como que isso é difícil, como que isso é complicado e como que isso repercute negativamente. A mulher vai se sentir realmente, ela vai se sentir enojada dela mesma. Ela, né, quanto mais jovem for esse estupro que tem acontecido, mais problemas no futuro a pessoa vai ter. Um outro caso também que foi bastante veiculado essa semana e cheio de erros, né? Por uma parte da mídia que só pensou enfim, fabricar a história, não pensou na pessoa que estava ali, pensou em divulgar, assim, o caso, por se tratar de uma pessoa conhecida, foi o da atriz Clara Castanho, que publicou uma carta aberta, que ela foi estuprada também, e engravidou, descobriu isso no final da gestação, pois, segundo ela estava tendo... estava seguindo a vida normalmente, né? Enfim, e aí descobriu isso no final da gestação, decidiu ter a criança e doar, porque, segundo ela mesma, ela não conseguiria ser mãe de uma criança que foi fruto de um estupro. E sem saber disso aí, a mídia, algumas pessoas que vivem, né, desse ato midiático, de querer só explorar a matéria e não se aprofundar a fundo o que realmente aconteceu, divulgaram e a atriz acabou divulgando uma carta aberta em relação a esse caso, que foi um outro caso de estupro bastante chocante também, né, doutor? Sim, claro. Antes dela ser atriz, ela é uma mulher, né, um ser humano que também Sim. sofreu uma violência. Mas eu acho que pelo fato dela ser atriz e demonstrar uma ação que ela fez, e mesmo que tivesse sido feito o aborto antes e não a doação, também acho que ficaria de exemplo. O que ela falou, ela está completamente coberta de razão. É impossível você ser mãe porque você não é mãe de... Não tem como você ser mãe num caso de aborto. Isso não existe, né? Isso é totalmente inexistente. Então, o que acontece? Ela fez o que a sua consciência mandou fazer e ela está coberta de razão. E ninguém deveria ter o direito, como não tem, de julgar uma ação, porque a vítima foi ela que passou o sofrimento. Porque veja, Kleber, quando você fala em estupro, você está falando numa ação que é uma ação que rasga o trato emocional, que corta toda a esfera psicológica, você faz fragmentos cerebrais imensos numa mulher. Então imagina numa criança como foi aquela menina ali, né? Sim, sim. Além do que, você genitalmente falando, isso é muito importante, a mulher, a dor do estupro, porque veja, um estupro não tem lubrificação, um estupro não tem conserto, contrai o seu órgão sexual ali, você tem sangramento, rupturas, né, de todas as... Então, isso é uma ação totalmente criminosa, e infelizmente é recorrente, e cada vez parece que está mais recorrente, né? E as punições, e o único jeito de você, numa vertente sexual, numa vertente emocional, numa vertente associativa, como ele se faz, parte desse tratamento é a punição do autor desse crime.
Então, quando você tem um cara que ele cometeu um estupro, e esse cara é solto por algum motivo, ou ele não é condenado por algum outro motivo que seja, automaticamente 50%, e essa é a porcentagem que eu posso te falar, você e todos os ouvintes aí da 87, automaticamente 50% do trabalho psicoterápico vai ser anulado. Porque como é que você pode fazer um tratamento de um transtorno de estresse pós-traumático se o autor está livre para cometer outros atos como esse? Então, a ação dessa menina, né, dessa atriz, de ter dado o filho, ela está corretíssima, porque não é filho dela. Porque, veja, uma mulher estuprada não se sente mãe, e ela realmente não é mãe. A conotação biológica ali, ela não é mãe. E a gente não pode esquecer uma coisa muito importante, aborto, o Kleber, que você tem a carga genética. Uhum. A carga genética, ela é passada via DNA. Ela é hereditária, é passada hereditariamente, tá? Quando você tem um estuprador, a probabilidade, quando nasce um filho homem, desse filho homem ser estuprador no futuro, é muito alto. Porque o gene ali dominante é o gene da maldade, é o gene da perversidade, da misoginia. E isso passa via DNA. A criança já nasce com esse caráter pronto, né? Então, veja, é muito difícil que o gene recessivo possa combater um gene dominante numa situação dessa. Então, aquela criança que nasceu, automaticamente no futuro vai ser outro monstro, né? Estupradores são monstros urbanos, independente se tenha 13 anos, 15 anos, ou seja maior de idade. Então, isso é muito complicado. Então, o aborto, para quem possa fazer, é a melhor saída para que também no futuro outras vítimas não passem por aquilo que, infelizmente, aquela mulher vitimada passou, né? Lembrando que aquela dor genital, ela é repercutida diariamente no seu aparelho mental, coibindo que ela tenha outros relacionamentos, até amorosos no futuro, e até essa mulher poder ter uma outra ação íntima, pode demorar realmente de 1 até 2 décadas. Então, a mulher se fecha amorosamente, a mulher se tranca sentimentalmente, né? A mulher se isola emocionalmente. Então, veja o perigo que é uma questão de aborto, além, evidentemente, de todas as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Ou infecções sexualmente transmissíveis. Então, você tem questões ali, e fora operações que tem que acontecer no trato genital, aquela coisa toda, dependendo de quanto que foi a ruptura daquela pessoa. E pobre, uma menina estuprada, ela pode realmente morrer em função do estupro. Então, veja, é uma situação muito séria, e situações de estupro com outras mulheres vai fazer com que associações psicológicas inconscientes também reverberem naquelas outras vítimas quando vê uma notícia dessa na mídia e o autor sai impune ou recebe uma punição ali mais branda, que é o errado, né? Então, juízes, a sociedade, qualquer clero religioso, ninguém tem o direito de condenar uma moça que deu o seu filho, que foi fruto de um processo violento, agressivo, como o estupro, para adoção. Ninguém tem esse direito de condenar uma moça que foi vítima de uma violência. Pois é, e nesse caso foi pior ainda porque ela estava fazendo o tratamento e a informação vazou pelas próprias pessoas que estavam atendendo ela, ou seja, enfermeiros que estavam nos hospitais vazaram essa informação. Outro caso absurdo aí também, né? Olha, na área médica, a gente não pode cometer erros. Tá? Erros, infelizmente, acontecem, mas tem que ser perto de uma escala, se possível, 0, evidentemente. Num caso desse, a orientação seria realmente dispensar as pessoas que cometeram a infração ética, né? Demitir mesmo, porque a área de saúde não é uma brincadeira, você não está ali numa administração, você não está numa economia, você não está gerenciando um banco, você está gerenciando ali uma vida humana. O que eu quero falar? Você pode errar numa conta bancária, mas você recupera aquele dinheiro, mas a vida humana você não recupera, né? Então, veja, é muito sério. Quando quem for comete um ato infracional como esse, a única conduta é realmente a dispensa, para que essa pessoa não trabalhe mais
na área médica, seja esse ato ou seja qualquer outro ato que tenha ali acontecido. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação com a gente aqui, é um assunto bastante extenso, a gente ficaria por horas aqui falando e trazendo informações, mas que a gente se fale em breve com mais assuntos interessantes que você sempre traz pra gente, tá certo? Cleber, eu que agradeço, um abraço a você. Eu acho que a dica que eu deixaria a todas as suas ouvintes é que sempre denuncie, Sim. né? Faça a denúncia, não tenha medo da denúncia, entenda também que comportamentos violentos, comportamentos da mulher, abusos sexuais, abusos físicos, abusos psicológicos, mentais, qualquer tipo de violência contra a mulher, não há mudança na conduta do comportamento. Então, não confie quando o seu suposto companheiro, porque deveria ser um companheiro, mas na realidade quando ele faz isso ele não é, ele fala que vai mudar. É aí que a mulher pode ter decretado o seu óbito em acreditar num monstro como esse, né? Um monstro urbano como esse. Então, Kleber, mais uma vez, obrigado aí pela participação. A gente que agradece. Um abraço. Outro, obrigado. 11h30 aqui no Jornal do 87, a gente